Nós vamos falar de uva, vamos falar de produção na Serra Gaúcha. Está na linha conosco o presidente do Sindicato Rural de Bento Gonçalves, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, também de Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa. Ele que também é presidente da Comissão Interestadual da Uva, o Cedenir Postal, a quem a gente agradece desde já o convite. Estás onde exatamente em Bento? É em Bento, né, que tu estás, né, Cedenir? Muito bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Isso mesmo, estou no centro da cidade de Bento Gonçalves. Consegue nos ouvir? Muito bem, amigo. Um som muito bom. É perto da feira aí? Isso, eu sou produtor rural aqui no município, e todos os sábados de manhã tem a feira do produtor rural, em torno de uns 55, 60 feirantes que participam da feira, dos 4 municípios aqui de abrangência. De Bento Gonçalves é o município mãe, depois teve outros municípios que se emanciparam, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira. Então tem além da uva, que é a nossa produção maior aqui, praticamente 90% dos produtores trabalham com uva e tem como única atividade a uva, mas tem uma pequena diversificação de citros, hortaliças, pêssego, ameixa também, principalmente na região de Pinto Bandeira, que é o município aqui próximo a Bento também, no distrito de São Pedro, que é o famoso pelo turismo, os caminhos de pedra, também tem a produção de pêssego, ameixa, caqui. É isso. E como é que ficou, Cedenir, nesse ano de pandemia? Todas as feiras foram afetadas, né? E esse pessoal da produção de hortigranjeiros também acabou sendo atingido, né, amigo? É, isso mesmo. Nós aqui tivemos, o ano passado, uma paralisação, praticamente um mês, aí o prejuízo foi muito grande. As vendas também diminuíram, os restaurantes tiveram limitação no atendimento. As próprias feiras da agricultura familiar, que são promovidas pela Emater, pela nossa federação, a FETAG, o ano passado, no início da pandemia, já estavam todas as agroindústrias familiares prontas para irem para a Expo Agro, a FUBRA, cancelaram na sexta-feira, muitos já tinham com os produtos prontos. Foi um prejuízo bem grande, principalmente para o pequeno produtor. Ô, Cedenir, e esse frio aí, meu amigo, atingiu as culturas aí? Qual é a implicação que tem, principalmente aí, para essas mudas que estão vingando? Como é que repercutiu? Porque foi uma semana de intenso frio, né? Assim, muito, muito frio mesmo. Temos aqui duas situações. Como eu falei antes, a região de Pinto Bandeira, nos caminhos de pedra, onde tem a produção de pêssego, ele já está em floração, início de frutificação. Esse sim teve um prejuízo, não diria tão grande, mas teve prejuízo sim. As variedades mais precoces foram atingidas. E para a uva, esse frio aqui é excelente nesse período, né? Não pode estender para mais adiante, aí quando começa a brotação, porque ainda elas estão em fase de dormência. Agora os produtores estão no período de iniciar a poda, mas nesse período não tem problema nenhum. Esse período é bom para a uva, sem dúvida nenhuma, né? O frio é excelente. Pois é. Ô, Cedenir, como é que nos faça um balanço para nós aí, sob o olhar do produtor, né? Dessa última safra, e qual é a perspectiva? A gente está com uma boa perspectiva de colheita boa aí para essa próxima safra, né? Tivemos o ano passado, e ainda não foi divulgado os dados oficiais por parte do governo do estado. Estamos aguardando e cobrando muito disso, porque se a gente não conhece o que a gente tem, não sabe da nossa realidade, também a gente não sabe para que rumo tomar. Claro. Sabemos sim que foi uma safra grande, uma safra muito grande em volume. Foi um pouco prejudicada na qualidade. A uva ela é medida por grau, o açúcar que ela tem na fruta, e como tivemos um período bastante chuvoso no período da colheita, prejudicou um pouco, mas em volume, como eu disse, não temos os dados oficiais ainda, mas
se espera que seja a maior safra, até não digo da história. O que aconteceu? Como diminuiu a concentração de açúcar na fruta, o produtor acabou ganhando menos, né? Menos até do que da safra de 2020, que é considerada por todos a safra das safras em questão de qualidade. O que nos preocupa agora é a alta dos insumos, não só para a cultura da uva, mas para todas as culturas agrícolas aí. Então, tivemos um aumento muito grande, desde da implantação do parreiral, que precisa o arame, que é ferro, subiu muito, praticamente dobrou de preço do ano passado para esse ano. Assim, as matérias-primas para construir um parreiral, erguer um parreiral novo, isso teve um impacto muito grande. E os insumos do dia a dia, no ano ali, são os adubos, os seus fertilizantes, os insumos, esses também tiveram um acréscimo muito grande. Isso, sem dúvida, vai impactar lá na frente, ali no custo de produção, sem dúvida nenhuma, né? Ô Cidenir, a concentração de arroz, de açúcar é uma exigência da indústria, é isso? Da indústria de vinho? Quanto maior a graduação, como que acontece? A uva ela é remunerada, ela é paga pela indústria pela concentração de açúcar. Até nós temos como uma das variedades mais produzidas e mais plantadas, que é a uva Isabel, que ela é a balizadora de referência para o preço das outras. Se trabalha num grau de 15 graus, que é o que se trabalha aqui, que é a concentração de açúcar. Se diminuir disso, baixa o preço, e se aumentar, ele sobe o preço, né? Temos o preço mínimo, que é definido pelo governo. Inclusive, agora a Comissão Interestadual da Uva sempre trabalha na última semana de julho e na primeira de agosto, fazendo o levantamento dos custos de produção, fazendo a pesquisa do que compõe o custo de produção, desde a mão de obra, dos adubos, do maquinário, que também subiu muito, para nós reivindicarmos junto ao governo, que é quem define, através da CONAB, do Ministério da Economia, no Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Agricultura, para definir o preço mínimo. Nós temos uma política de preço mínimo da uva, mas que não é de agrado ao produtor. Ele seria um balizador, e as indústrias acabam usando ele como preço de referência. E isso não é bom, ele devia ser maior. O preço mínimo geralmente é para garantir o custo do produtor, né? E nenhuma atividade consegue trabalhar sem lucratividade, e não é diferente no setor da uva, né? Mas as margens estão muito, muito espremidas para o produtor de uva. E Cidenir, como é que funciona essa parte de negociação com as indústrias? É a indústria diretamente com o produtor já é fornecedor para determinada indústria? Como é que funciona essa organização aí de vocês? Nós temos duas situações. Quem é cooperado nas cooperativas, temos, infelizmente não temos muitas, são poucas, mas que tem um volume grande. Temos aqui em próprio Bento Gonçalves a maior vinícola, que é a cooperativa Aurora, que recebe essa última safra, recebeu em torno de 90 milhões de quilos de uva, e tem as indústrias particulares. As cooperativas, quem define a política são os associados, em assembleia, pelos conselhos de administrações das cooperativas, e a indústria privada, a negociação é com o produtor, mas geralmente cada vinícola tem o seu número de produtores, dependendo do tamanho que ela comporta para receber a uva. O que acontece, e durante a safra, como a uva é um produto muito perecível, ele tem poucos dias entre a maturação e o período de colheita, não tem como estocar a uva, são estocados os sucos, os espumantes, os vinhos, mas não tem como estocar a uva, diferente dos outros grãos. Eu estava acompanhando vocês falando aí do arroz e os outros cereais também,
o milho, a soja, o trigo, enfim, dá para estocar e vender num período onde os preços são mais atrativos, e a uva não tem como fazer isso. Então o produtor fica refém da indústria, porque geralmente não abrem o preço de que vão pagar, acabam se reunindo e definindo que depois da safra definem o preço. Isso é muito ruim para o produtor. Nós fizemos a nossa parte de reivindicar junto ao governo federal para que aumente o preço, porque a gente já tem historicamente o preço como balizador. Então, se subir o preço mínimo, por tabela, o produtor recebe um pouco mais, né? A maior parte da uva que vocês, produtores familiares, geram aí, ela vai para a indústria do vinho, né? E sucos. Isso. Hoje teve uma migração da destinação final da uva. Até um tempo atrás, a maior parte ia para vinho, mas agora praticamente 50% da uva, até um pouco mais, vai para suco. Era feito suco concentrado, que ia para as grandes indústrias de refrigerantes, de sucos, e há alguns anos começou a se fazer o suco integral, que ele é processado a fruta sem adição de açúcar, praticamente é só a fruta. E esse teve um mercado muito promissor, né? Infelizmente, no último ano foi impactado muito desse suco integral, ia para as escolas usavam bastante, só que como a pandemia e com as restrições e a não ida dos alunos para as escolas, também foi impactado. Teve um aumento no mercado de espumantes também. O espumante brasileiro, ele tem uma qualidade excelente, então ele caiu no gosto do consumidor. E no último ano aí, para surpresa de todos, felizmente tivemos um aumento do consumo de vinho. O vinho, no último ano, quando começou a pandemia, era uma preocupação de todos o que iria acontecer, mas pelo contrário, a venda do vinho aumentou muito. Estamos tendo dificuldade na questão do suco de uva, mas esperamos que agora, com a retomada, aí, com a economia voltando ao normal, e as aulas também retornando, que é um mercado bastante consumidor dos alunos do suco de uva, que tenhamos um incremento nas vendas, né? Eu não sei se chega a pegar muito na região de vocês aí, mas a gente tem informações que aí na região de Vacaria tem acontecido, que é um problema que tem colocado produtores em lados antagônicos, que é a deriva dos defensivos da soja. Como é que tu tens acompanhado, como é que vocês veem isso aí, Sedenir? Para essas regiões aí, os campos de cima da serra, na própria região da fronteira, é um problema, e um problema grave. No norte do estado também, aí na região de Planalto, Ametista, essa região aí é um problema, sim, é conflitante essas duas culturas, a soja e a uva, e as outras, tem outras também, as oliveiras, tem os citros que são atingidos por esses herbicidas hormonais aí, principalmente o 2,4-D. Aqui na nossa região, como não tem esses cultivos, tem alguns municípios, mas o volume não é tão grande da cultura da soja. Aqui não está prejudicando muito, graças a Deus, mas é um problema, e um problema muito grave. A uva ela é muito sensível a esses herbicidas hormonais. Sedenir, outra questão que pega não só a indústria, mas também acaba atingindo também os produtores, é a nossa alta tributação, né? Porque a gente sempre diz que a gente poderia ser muito mais competitivo, e claro, se a gôndola do mercado ela é esvaziada, contribui para vocês também. Eu me refiro ao vinho gaúcho, né? Os produtos gaúchos que pagam ainda um alto tributo, né? A redução disso aí, um repensamento dessa estratégia tributária, eu acho que beneficiaria a todos também, né, amigo? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos no Brasil uma alta carga tributária desde os combustíveis, que é o que move praticamente todo o nosso país, e não é diferente no vinho. O vinho, metade
metade do volume da garrafa é imposto. Então isso é muito ruim para todos, para toda a cadeia, para o produtor, para a vinícola, para o consumidor que acaba pagando caro pelo produto. E também temos os importados que chegam aqui no Brasil e eles são subsidiados lá na origem, nos países onde são produzidos, e acaba chegando aqui a um preço atrativo para o consumidor, né? E o nosso, como tem essa alta carga tributária, sem dúvida nenhuma, aí impacta sem dúvida nenhuma para o consumidor, né? Mas a redução de imposto, inclusive tem um projeto que está tramitando, ainda está nas comissões da criação da zona franca da uva e do vinho, para que seja comercializado sem a incidência dos tributos federais. Eu acredito que vai auxiliar. Esperamos que chegue no produtor essa redução de imposto, porque não adianta baixar o imposto e não chegar na ponta, que é o que interessa, que é no produtor rural, que é o que planta, que acorda cedo, enfrenta esse frio aqui. Não é fácil trabalhar nessas manhãs geladas aí. Tivemos principalmente essa semana, muitos períodos difíceis de trabalhar na lavoura, né? Sem dúvida. Cedenir, além da tua atuação aí na Comissão Interestadual da Uva, tu também és do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é ligado à FETAG, que é ligado à CONTAG, e logicamente existem as demandas que são gerais e tem as demandas regionais de vocês aí, né? No que os sindicatos trabalhadores aí desses municípios têm trabalhado no sentido de melhorias? Quais seriam as principais reivindicações hoje, não só localizadas aí, mas geral, num contexto mais de FETAG também? Nós temos várias ações, e cada município tem a sua particularidade, não deixando de um todo, né? Como você disse, Alex, aí da nossa federação, a FETAG, a CONTAG, que temos as nossas pautas, né? Temos um ponto que é importante no nosso ponto de vista, que é o crédito fundiário, né? A possibilidade do agricultor, o pequeno produtor, ter acesso à terra. Temos também um problema da regularização fundiária. Nós temos aqui a nossa região, os imóveis acabaram, não só na nossa região, em todo o país, né, tendo uma valorização muito grande. Às vezes acaba falecendo o pai, a mãe, e os filhos acabam não conseguindo fazer a regularização pelo alto custo que tem, né? Tem que manter a propriedade produzindo, comprando os insumos, comprando maquinário, e acaba não tendo. Então é uma demanda nossa também da regularização fundiária. Temos a questão das burocracias que temos, assim, tá cada vez mais o pequeno produtor, principalmente, está tendo uma exigência muito grande. E os nossos governantes às vezes não dão condições. Sabemos que temos que avançar, que a modernidade, as tecnologias têm que vir aí, a própria nota fiscal eletrônica, mas primeiro os governantes têm que dar as condições de internet no campo. Temos a questão da energia elétrica, que em muitos locais é deficitária, que não temos condições. Aqui nós temos o armazenamento das frutas em câmaras frias, mas fica às vezes inviável por causa da luz fraca, que não chega lá no produtor rural, principalmente o pequeno produtor, essas dificuldades que tem. Temos também as questões ambientais, também as restrições ambientais que temos, principalmente na pequena propriedade. As exigências de licenciamento são cada vez maiores. Então essas são algumas das demandas que nós temos, né? E na questão também da comercialização, também dos preços dos nossos produtos, mais recursos, mesmo que é anunciado um plano safra cada ano um pouco maior, mas do nosso ponto de vista temos que ter um tratamento diferenciado para o pequeno produtor. Todos são importantes, pequeno, médio e grande, mas cada
cada setor tem que ser tratado de uma forma diferente. Esse é o nosso ponto de vista e o nosso posicionamento. Eu tenho acompanhado quem me manda o material aí e tem festejado até o maior número de produtores de uva inserido, Sedenir, no seguro rural. O pessoal do MAPA me manda aí os relatórios e vem crescendo essa consciência também pelo seguro rural, apesar de que ainda existam as necessidades de aperfeiçoamento, mas há uma maior conscientização, né? Nós temos, e nos últimos anos aumentou a quantidade de produtores de uva que aderem ao seguro rural. E hoje ele tem a subvenção de 40% por parte do governo federal no seguro privado. E o nosso maior risco que temos aqui é o granizo. Os outros sinistros, outros tipos de sinistro também, mas em volume menor, né? O que mais impacta e o que mais causa prejuízo para a produção de uva é o granizo. Então, já temos um grande número de produtores aderindo ao seguro rural. Inclusive, nós temos uma parceria com uma empresa dentro do sindicato para a comercialização do seguro rural, para estar próximo do produtor, e é uma garantia de que, se acontecer, né, ninguém quer que aconteça em qualquer cultura, né, mas se acontecer na uva, que o agricultor pelo menos consiga chegar na próxima safra capitalizado, né, porque é difícil tu investir numa produção e chegar na hora da colheita e tu não tem o que colher, porque as adversidades do clima te prejudicaram. Tem que pagar a colheita anterior, o custo, e tem que já pagar outra, não é fácil. Sedenir, se tu me permites, outras oportunidades a gente vai te incomodar mais para nos informar aí a respeito da uva, a respeito das necessidades aí também dos produtores, dos teus colegas aí de uva e de hortifruti granjeiros. Quero te agradecer muito pela participação, amigo, e te desejar um bom fim de semana. Muito obrigado, Alex. Estamos à disposição, sem dúvida nenhuma. Aqui seria até interessante fazer um passeio pela feira aqui. Eu estou aqui no centro de Bento. Eu acho que até ao fundo dá para ver as pessoas circulando, que são os consumidores. Hoje é um sábado, final de mês, o movimento é um pouco maior. Alguns produtores tiveram, por causa do frio, assim, as verduras, aí elas acabam demorando mais para ficarem prontas, e temos a falta de alguns feirantes hoje. Mas a feira aqui ela é muito movimentada, assim, no sábado de manhã ela começa 6 horas agora no inverno, quando é no verão um pouco mais cedo, e vai até 10h30 aí, com um movimento muito grande, né? Fica bem no coração de Bento Gonçalves, e quando tiverem uma oportunidade de virem para a Serra aqui, quiserem nos visitar, estamos à disposição para quando quiserem uma nova oportunidade, estamos aí para bater um papo. Quem sabe eu já estou pensando aqui em acionar o nosso Carlos Joel aí, daqui a pouco ele dá um apoio aí, e a gente faz um programa ao vivo aí, direto da feira, viu, Sedenir? Sim, podemos conversar, combinar com o nosso presidente Carlos Joel da Silva aí. Temos aqui na nossa cidade vizinha aqui, Veranópolis, o vice-presidente, acho que de repente vocês já tiveram contato, o Eugênio Zanetti também. Sim. Ele é aqui na cidade vizinha aqui de Bento Gonçalves, Veranópolis, e ele é o vice-presidente da FETAG. Até, de repente, se eles não estão ouvindo, mas de repente vão acompanhar esse vídeo e mandar um forte abraço a eles e a todos os produtores rurais, principalmente aqui os produtores de uva aqui de toda a nossa região, e também de Santa Catarina, porque a gente abrange, pela Comissão da Uva, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Perfeito, amigo. Bom trabalho. Grande abraço. Grande abraço. Bom final de semana. Obrigado. Sedenir Postal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves, de Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa, e também presidente da Comissão Interestadual da Uva.